Bem, gostaria de fazer um relato aqui de um fato que ocorreu na data de ontem, no dia 25 de outubro de 2013. Eu sofri uma tentativa de assalto na linha vermelha, na altura da favela da Maré, chegando no elevado da Avenida Brasil, sentido centro da cidade. Bem, o relato foi o seguinte: eu estava de moto com a minha esposa, eu tenho uma Vestron 650 que tem o nome de Beluga, né? E eu tenho por hábito andar sempre muito rápido, até em corredor, e as pessoas sempre me recriminam por andar nessa velocidade, até porque realmente pode acontecer qualquer coisa e eu dou até razão às pessoas, mas ontem eu tive a prova que tem que andar realmente dentro do seu limite, tá? Alguns podem achar que eu estou errado, mas depois desse fato de ontem, acho que as coisas têm que ser repensadas. O fato ocorrido foi o seguinte: saí daqui da Barra da Tijuca em sentido Niterói, eu estava de moto e a minha esposa estava de carro vindo atrás de mim. Como ela não sabia qual era o caminho a ser percorrido, o que aconteceu? Fui guiando. Então, obviamente, todos sabem que a moto ela tem uma agilidade muito maior do que carro. Saímos aqui normalmente, na linha amarela, passou o pedágio, eu aguardei, fomos normalmente. Quando chegou no acesso da linha vermelha, eu comecei a transitar de forma de carro, nunca pelo corredor, e sim usando como se fosse um carro normal. Quando chegou no último fiscalização eletrônica da linha vermelha para acessar o elevado da Avenida Brasil com sentido a Niterói, tá? Eu particularmente sempre ando muito focado, sempre com uma visão ampla de tudo que está ocorrendo, e eu estava realmente desligado, eu estava mais focado não em pilotar, e sim tomando cuidado dela para que ela não se perdesse, tá? Errasse a entrada para pegar a ponte de Niterói. Quando eu estou chegando ao final, o trânsito, isso era 12:30 mais ou menos, quando de repente me sai um vagabundo na minha frente. E o que aconteceu? O cara armado, com a arma apontada para mim. Quando eu olhei, eu estava a uma distância dele aproximadamente de uns 3 a 5 metros. Eu abarroei ele, eu atropelei o cara. O que aconteceu? Quando eu atropelei, o cara conseguiu cair na parte de cima do para-brisa da minha moto. O que aconteceu? Quando a moto caiu, eu peguei e joguei a moto em cima dele. A moto caiu em cima dele, tá? Conforme a moto foi deitando, eu deixei a moto cair em cima dele e a arma dele caiu ao meu lado. Eu falei assim: eu vou passar ele, eu vou matar esse cara. E eu caí no chão, obviamente, eu não vi, tá? Graças a Deus que Deus não me deixou tomar esta decisão. Eram 5 miliantes, tá? Eles me agarraram, me puxaram pelo capacete, me arrastaram, tá? Tiraram o cara debaixo da moto e começou aquele terror absurdo na linha vermelha. O trânsito todo parou, tá? E o que pior de tudo, a minha esposa estava no carro, ela era o primeiro carro, e visualizando essa cena realmente horrível, tá? Eles arrancaram meu capacete, os caras começaram: me dá o capacete, me dá o capacete. E eu, naquela situação vendida, 3 caras com arma na minha cara, tá? Pistolas, todos eles estavam com armas realmente de grosso calibre. Eu falei: porra, deixa que eu vou tirar o capacete. Calma, porra. Tirei o capacete, eu me mantive tranquilo, perfeito. Só que o cara foi botar a moto para pegar e a moto não pegou, tá? O cara: me dá o controle, me dá o controle, me dá o controle. Aí eu falei para você: a moto não tem controle, tá? Não tem alarme. Só que minha moto tem alarme. O que eu fiz? Eu falei: a minha vida vale muito mais do que a moto, e a minha moto tem seguro. Isso foi um instinto meu. O que acontece? Eu fui, tirei o alarme, falei: calma que eu vou te dar o alarme, calma. Isso eu caído no chão. Tirei o alarme, entreguei para ele, falei: toma aqui, cara, pode ir embora. Pode ir embora que a moto tem seguro. Essa é outra coisa que não se deve falar, que a moto tem seguro, porque eles ficam com raiva. O que aconteceu? A moto continuou não pegando, tá? Eles arrancaram a minha aliança, levaram o meu cordão, levaram o meu relógio. Os caras empurraram
tá? A moto continua sem pegar. E aí vem a pior parte da situação. E eu pensando o seguinte: por favor, vá embora, porque vai aparecer alguém, tá? E vai ter uma trocação de tiro aqui. Por quê? Porque nós moramos numa selva. O Rio de Janeiro, ele é uma selva. E ele estava aproximadamente a uns 100 metros da cabine da polícia de acesso da linha vermelha, que é no sentido contrário, que seria no sentido Baixada Fluminense, Aeroporto do Galeão. E qual foi o fato ocorrido? Havia uma viatura da polícia fazendo ronda. Os policiais viram o trânsito, parou, o rapaz veio, tá? Dois policiais vieram, tá? Em posição de tiro. Nisso, a minha esposa veio correndo em minha direção, que é uma coisa totalmente errada. O que aconteceu? O humilhante, ele me segurou, tá? Ficou comigo. Eu ainda cheguei para ele muito calmamente, falei para ele: cara, tu vai levar o meu óculos? Falei: porra, o que tu vai fazer com o meu óculos? Então, o que acontece? Se a minha moto tem alarme e eu falo para ele que a minha moto não tem alarme, a moto sai e ela morre lá na frente, o cara me mata. Correto? Nessa situação que o policial veio em minha direção, tá? Os dois de fuzil, em posição de tiro, a minha esposa vem e corre para cima de mim. Eles falam assim: sujou. Os caras correram por um pedaço, por uma ruelazinha, que só cabia uma pessoa. Eles passaram os 5. Na verdade, eles estavam, tá? Em posição de abate. Essa é a palavra correta. Só que qual foi o erro? A minha esposa, ela veio em minha direção, então ela ficou entre a posição de tiro e o bandido. O policial conscientemente, tá? Não efetuou o disparo. Nós, tá? Cidadãos carioca, nós temos por excelência de criticar a polícia, tá? Que a polícia militar, ela é omissa, ela nunca está presente. Eu digo para vocês que no Rio de Janeiro você tem mais bandido do que polícia, tá? Em qualquer situação você diria assim: pô, não tem. Pô, quantas vezes nós já escutamos fatos ocorridos na linha amarela que diz: não tem policial, não tem policial. O cara estava de ronda. Só que é assim, não tem como policiar tudo, tá? Eles estavam presentes na hora certa, no momento certo, tá? Eles não efetuaram nenhum disparo, eles tentaram ir atrás dos caras, mas graças a Deus não aconteceu nada, tá? E a minha esposa veio em minha direção, achou que tinha acontecido alguma coisa, o que não deve ser feito. Então, o meu relato aqui é para alertar as pessoas. A sucessão de erros que eu cometi. Primeira coisa, o dia começou da seguinte forma: eu saí de casa sem aliança, correto? A minha esposa veio, botou a aliança no meu dedo. Eu não ando sem luva, porque luva para mim é equipamento de segurança. Qual foi o fato? Eu saí sem luva. Perfeito? Outro fato ocorrido: eu não ando devagar, eu só ando rápido. Então, o que aconteceu? Foi uma sucessão de erros. Eu acredito muito em destino, isso era um fato para acontecer. Por quê? Porque se eu tivesse focado em pilotar minha moto, primeiro que ele ia pegar, que eu estaria muito rápido. Segundo, eu teria visto a abordagem dele, a situação dele sair dali. Correto? Então, talvez ele não conseguisse pegar e eu não andaria na pista do lado direito, que é a pista que anda mais lentamente. E outra coisa, o meu foco não era pilotar a moto, e sim acompanhar ela. Então, o que eu digo é o seguinte: antes de tudo, não reaja ao assalto, tá? E eu só pensava assim: minha moto é segura, pode ir embora. Só que é o seguinte, eles queriam levar a moto de qualquer jeito. E o que aconteceu? E eu falei para ele: olha, a bomba cortou porque a moto tombou. Vocês acham que ele ia acreditar em mim? Ele ia achar que tinha um outro alarme na moto. Então, quando eu saí dali, eu peguei o carro e fui a Niterói. Por quê? Porque este carro, tá? Eu tinha feito uma negociação, eu estava indo entregar ele em Niterói. E a minha esposa voltaria comigo de moto. O que aconteceu? Eu pedi para eles rebocarem a minha moto. Vocês poderiam levar minha moto, por quê? Porque o cara levou, o humilhante levou o alarme, tá? O controle remoto, e a moto disparou. E eu, muito nervoso, não soube como destravar o alarme. O que eu fiz? Eu fui a Niterói, voltei, vim à minha residência, correto?
e peguei o alarme. Eu pedi para eles se eles podiam rebocar minha moto, eles rebocaram para o posto policial da linha vermelha. Eu solicitei a ajuda de um amigo meu, tá? Que eu quero até agradecer ele aqui, tá? Publicamente, que é o Eugênio, tá? Que me deu um suporte realmente fantástico. Nós nos conduzimos ao posto policial, isso era aproximadamente às 17 horas, tá? E quando nós chegamos lá, tá? Como mais uma vez eu vou reiterar aqui, nós só criticamos a polícia. Cheguei lá, minha moto lá estava em perfeito estado, eu fui lá, avisei o policial que eu fui pegar minha moto, e ele veio com uma sacola com todos os meus pertences, tá? Que estavam dentro do baú. Estavam realmente todos os meus pertences. Só que o que acontece? Como de praxe todos dizem, a polícia militar rouba, a polícia militar é ladrão, é safado. Isso mostrou que existe ainda policiais honestos. Outra coisa que eu quero fazer, eu não sou policial militar, tá? Eu não sou servidor público, eu não faço parte, tá? Dessas, concordo ou faço parte com relação a essas pessoas corruptas, só que existe ainda pessoas honestas, tá? Esses policiais foram corretos, tá? Eles mostraram que eles são sensatos e têm um treinamento, tá? Agora, se algumas pessoas acontecem alguns alardes, algumas situações que eles não foram, tá? Tipo contemplado. Quando eu falo contemplado, eu digo com sorte, com a mesma sorte que eu tive, tá? De ter o policial fazendo ronda, tá? O policial honesto que devolveu os meus pertences, que poderia falar assim, sei lá, perdeu, ou no meio do caminho alguém levou, mas não, ele foi correto. Então o que eu digo para as pessoas? Nós temos que andar sempre ligado, não reagir a assalto. Eu fiquei muito tranquilo, tá? Eu tentei dialogar e ficar calmo. Essa é uma situação de assalto, onde nós temos que sempre pensar no amanhã. Porque bens materiais, tá? Eu perdi uma aliança, perdi um cordão, perdi um relógio. Isso não é nada, são bens materiais. A vida vale muito mais do que isso. E o que eu quero só dizer é o seguinte: eu agradeço muito a Deus por estar hoje aqui podendo passar para vocês uma situação que foi muito complicada para mim. Agradecer muito a Polícia Militar, tá? Que foi muito rápida no seu trabalho, na sua ronda, agilidade, perseverança e consciência, tá? Porque realmente eles estavam em posição de tiro e de abate, porque a distância do policial para os miliantes era algo em torno de 20 metros e era muito fácil, tá? E eles estavam todos enfileirados, tá? Então eu agradeço a Deus mais uma vez, agradeço aqui a Eugênia, a minha esposa que estava ao meu lado, tá? E muito obrigado a Deus por eu estar aqui nesse momento. Valeu!